Então, Jesus, vamos pedir mais uma finalia, tá? Para que Nossa Senhora esteja na frente e direcione toda essa nossa pregação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, o tema desse anúncio é um tema muito forte, né? Quem me sustenta é infinitamente maior daquele que me tenta. Então, em oração, Jesus mostrou para mim uma palavra que todos conhecem, mas que tem grandes ensinamentos sobre esse tema que pode nos ajudar bastante. No Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20. Antes de Jesus subir aos céus. Então ele já sabia de todas as nossas dificuldades para seguir o caminho. Então ele nos deixou essa palavra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Essa palavra de Jesus é mais importante, tudo é importante, né? Mas é essa garantia que Jesus nos dá da sua presença em nossas vidas. Quando Jesus subiu aos céus, depois de ter sofrido, morrido por nós, ressuscitado, já na cruz, Jesus nos deixou a mãe dele, né? Para nos ajudar nessa caminhada, nessa batalha que nós estamos vivendo hoje, né? E deixou outros ensinamentos também, seguros, para que a gente chegue até o fim com o nosso barquinho no céu, que é isso que Deus espera de nós. E com a morte dele, ele venceu o mal, né? Ele venceu, o demônio foi totalmente derrotado, sem sombra de dúvida, ele está conosco. Porém, Deus sabia que o demônio não iria ficar conformado com isso, né? Ele iria nos atentar para tirar de nós a nossa salvação, que Jesus já tinha nos dado. Então, Jesus, sabendo disso, ele nos prepara, ele nos ensina como lutar nessa batalha. É junto com a mãe dele, que ele já nos deu na cruz, né? E depois com esses ensinamentos. Então, a primeira garantia de Jesus é que ele está presente todos os dias até o fim dos tempos. E a primeira tentação que nós somos levados a ter pelo demônio é: como que Deus está presente se no mundo existe tanto sofrimento, né? Então, muitas vezes, cada um de nós, quando nós passamos por tribulações, por sofrimentos, por tristezas, perseguições, sempre nós pensamos, né? Será mesmo que Deus está comigo? Será que Deus não dormiu na barca, como naquele dia que estava com os apóstolos no meio da tempestade? Será que Deus esqueceu que eu existo? Nós sempre somos levados a esse pecado, né? Somos tentados a nos levar por esse pecado e aí abandonar tudo, né? Deus realmente esqueceu de mim, Deus não me ama, então eu vou, né, por outro caminho. E Deus nos alerta disso, e Ele nos garante: eu estarei com vocês todos os dias. Ele não fala: eu estarei de vez em quando, eu vou de vez em quando dar uma passadinha aí para ver como é que vocês estão. Não, Ele garante todos os dias, nos momentos mais difíceis que nós estivermos passando. Quando o barco da nossa vida parece que está afundando mesmo, não tem mais jeito, Deus está conosco naquele momento.
E ele ainda diz mais, né? Ele começa assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está conosco com autoridade. Ele pode tudo. Ele nos ama. A única coisa acima do seu poder é o seu amor. Ele nos ama e ele tem toda a autoridade para qualquer coisa, né? Qualquer dificuldade que nós estivermos passando. Ele está no meio de nós com amor e com poder. E ele pode mudar tudo. Aí a gente se pergunta, né? Mas então por que Deus não muda? Por que Deus deixa a gente sofrer? Por que Deus permite, né, que a gente passe por tantas dificuldades? Aí ele nos responde, né? Porque ele quer que nós o amemos de verdade. Deus quer a nossa santificação. Então, quando a gente está passando por uma tribulação grande, ele nos olha e ele fala: agora vai lá, eu estou com você, eu já sofri por você, eu já morri por você, agora é sua vez, mas eu estou com você, não desanime, eu estou do seu lado. E Jesus permanece conosco em todos esses momentos. Quando nós rezamos o Salmo Bom Pastor, nós dizemos assim: ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Esse bordão e esse báculo é a autoridade de Jesus. Desde sempre ele esteve conosco, em todos os momentos. Então nós precisamos aproveitar essa oportunidade que Jesus nos dá para amá-lo. Quando o sofrimento bate na nossa porta, é porque Deus fala: agora eu quero que você me ame. Ele poderia resolver tudo. Ele tem amor, ele tem autoridade e ele poderia mudar tudo. Mas Deus quer ser amado por nós. Ele quer sentir no meu coração o meu sim: eu vou te amar. E seja qual for a cruz que eu estiver carregando, eu vou estar junto com Jesus, passando por esse sofrimento. E ele, nesse momento, né, que eu decido que eu vou sofrer com Jesus, ele derrama dos céus todas as graças que nós precisamos para suportar o sofrimento que ele permitiu que acontecesse. Então nós não devemos ter medo do sofrimento. Os santos, eles entendiam muito bem, né? E eles até pediam sofrimentos, né? Porque eles já estavam num grau de santidade e eles sabiam que o sofrimento era uma forma que eles tinham de amar a Deus, de retribuir esse amor, né? Tanto Deus fez, sempre fará por nós. E no sofrimento, ele pede para nós essa prova de amor, né? Agora é com você, mas você não está sozinho. Eu estou com você todos os dias até o fim dos tempos. São Francisco, ele tem uma parte sobre a perfeita alegria, e ele conta que um dia ele estava caminhando com o Frei Leão e eles estavam indo para um mosteiro, Maria das Graças, e os dois conversando no caminho, e eles falavam assim: a perfeita alegria não vai ser se o mundo todo se converter. A perfeita alegria não seria se nós fizéssemos todos os milagres possíveis que Deus permitisse. A alegria não seria se o nosso convento estivesse cheio de gente no mundo inteiro. Ele falava: a perfeita alegria será se nós chegarmos no convento, o frei porteiro não nos reconhecer, nos dar uma surra, mandar a gente embora, deixar a gente passar a noite inteira na neve, passando frio, fome, sofrendo. Aí sim, esta será a verdadeira alegria. Porque nesse momento eu posso dizer para Jesus: eu te amo, eu faria tudo por amor, e eu estou aqui por amor a você. Então a gente tem que aproveitar. E às vezes o sofrimento, quando ele vem,
a gente quer se livrar dele rapidinho, né? É a tendência do ser humano, ninguém quer sofrer. E aí a gente pede, né? Para que Deus tire esse sofrimento. E a gente às vezes está pedindo errado. Que nós temos que pedir que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, nos dê coragem e nos ensine o que Ele tem para nos ensinar. Né? O sofrimento, ele tem um valor muito grande. Desde a morte de Jesus, do sofrimento de Jesus, da ressurreição, ele mudou o sentido do sofrimento. O sofrimento hoje, ele é divino, ele é uma forma de salvação. Se nós estivermos passando por algum sofrimento, e eu me apegar a Jesus, e eu oferecer esse sofrimento pela conversão das pessoas, esse sofrimento, essa minha atitude pode levar muitas almas para Deus. E um dia no céu, nós vamos encontrar pessoas que vão dizer assim: eu estou aqui porque você ofereceu aquele sofrimento pela minha conversão. E eu cheguei até aqui. Então ele tem um valor infinito, um valor salvífico mesmo. Deus, ele vem trazer a salvação através do sofrimento. E tira da gente coisas que nós achamos que são importantes, né? A gente vai grudando tanta coisa no nosso corpo, achando valores que são importantes, e na hora do sofrimento, você fala que besteira, né? Quanta coisa que não tinha utilidade nenhuma na minha vida, e eu fiquei ajuntando por tantos e tantos anos. Então Deus permite, porque no mundo que nós vivemos, onde tem tantas coisas ruins acontecendo, tanta facilidade para o pecado, nós só vamos entender o sofrimento, só vamos buscar a Deus no sofrimento. E por isso Ele permite isso. E Ele ainda nos ensina. Ele diz assim: batizai, ide, ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mostra para nós que essa força nós vamos encontrar nos sacramentos. Começa com o batismo, a confissão frequente, a Eucaristia diária. Ele dá tudo certinho, né? Ó, vocês querem conseguir passar? Então, olha, minha mãe, olha os sacramentos, confie na minha presença. E aí ele fala: ide e ensinai a observar tudo o que vos prescrevi, a palavra dele. Viver conforme a palavra dele. Pedir para Deus que Ele nos dê um coração de ouvinte. Eu quero ouvir, né? Eu quero conhecer, eu quero viver. Só ouvir também não basta. Que Ele me dê um coração que também pregue, que ensine, que fale, que a minha vida fale de Deus. Que eu entenda que o meu papel missionário é levar Deus para as pessoas. É estar sempre preocupada com isso, né? Que todos vejam em mim Deus presente. É isso que Ele quer da gente, né? E às vezes, se a minha vida toda eu não conseguir converter uma pessoa, não faz mal. A minha vida, se foi convertida e salva, já valeu a pena. Porque eu estive ali permanentemente, em ordem de batalha mesmo, né? Preocupada e olhando todas as coisas. E para a gente conseguir esse coração, nós temos que estar em oração. A oração permanente, a oração fiel, joelhos no chão, e pedir a graça. Porque isso é uma graça que Deus nos dá. Ninguém vai conseguir por mérito próprio. Nós temos que pedir de manhã, pedir de tarde, de noite. Senhor, me dê a graça de amá-lo na alegria, na tristeza, no sofrimento, que eu nunca isso saia de dentro de mim. É o que nós temos que fazer, e pedir com humildade para Deus. Às vezes a gente se coloca diante de Deus exigindo nossos direitos, né? Não, nós temos que ter humildade, ser mendigos de Deus, né? Diante dele, pedir a graça. Eu preciso desta graça para poder amá-lo. Falar com sinceridade. Eu já estou cansada de dizer que eu te amo da boca para fora. Isso é fácil a gente fazer, né?
mas eu quero a graça de amá-lo de verdade dentro do meu coração. Eu preciso pedir com confiança, porque Ele prometeu: pede e recebereis, batei e a porta se abrirá. Se pedirmos a graça de amá-lo, Ele nunca vai recusar isso para nós, nunca. Ele garante, né? Ele garante: pede e eu derramarei no seu coração o verdadeiro amor por mim. E temos que rezar com perseverança. Deus demora. E Ele não demora porque Ele quer que a gente sofra, né? Porque Deus sabe que as coisas santas nós só alcançamos com a demora. Esse desejo das coisas santas só vem com a demora de Deus. Então nós não podemos desistir. E às vezes nessa hora nós somos tentados a desistir, né? Eu tenho, né, na minha vida, assim, algumas coisas que foram acontecendo. E em 2008 eu tive um problema assim muito sério na minha casa, quando meu marido foi embora, né? Em maio eu fiz 25 anos de casada, e aquilo, né, nunca achava, jamais, que um dia meu marido iria embora de casa, né? Em agosto ele foi embora. E aquilo para mim foi uma dor muito grande, uma tristeza. Eu não queria nunca me separar, né? E diante daquela dor, Deus me deu a graça de buscar ajuda nos pés da cruz. E ali eu comecei uma caminhada totalmente diferente na minha vida. Comecei a participar da missa diariamente, confissão, buscar os sacramentos, a leitura da palavra, a Bíblia, para entender, né? Por quê? Eu não tinha a mínima ideia, né? Por que Deus podia permitir isso? E nesse meio tempo eu encontrei muitas mulheres também com essa mesma dor, com esse mesmo sofrimento, e a gente se reunia e eu tinha receita para todo mundo, né? Missa e confissão, né? Todo mundo aos pés da cruz, e Deus vai nos ouvir. E ali nós montamos grupos de oração, e aí uma ia na missa, um mês o marido voltava, daí ela largava tudo, né? Daí a pouco a outra ia 2 meses, o marido voltava. E eu, meu Deus, né? O meu não volta. Eu peço tanto e o meu não volta, né? Daí eu falei, não, estou fazendo alguma coisa errada, né? Vou 2 vezes na missa. Então eu ia de manhã e eu ia à tarde. Não entendia ainda, né? E eu estou rezando errado. Então começava a rezar 1 terço por dia, daí a pouco eu já estava rezando 1 rosário por dia. E eu chorando, e eu pedindo a Deus. A irmã Maria me conheceu nessa época, né? E me acolheu muito, assim, me ajudou muito. E eu buscando, né, que Deus restaurasse a minha família, restaurasse o meu casamento. E hoje tenho 6 anos e meu marido não voltou. Então, quando eu penso nessa perseverança, né, da oração, que nós não devemos desistir nunca. E eu fui entender o ano passado, quando eu passei por uma dor infinitamente maior do que a minha separação, eu entendi o que Deus fez na minha vida durante todos esses anos. Ele não me deu aquilo que eu pedia tanto, mas Ele me deu muito mais daquilo que eu havia pedido. No momento de sofrimento, quando a minha filha foi para o céu, né, voltou para o céu, no meio de uma doença muito forte, e eu também, no meio daquela doença, eu pude estar do lado dela. Eu senti a mão poderosa de Deus me segurando, me sustentando, e Deus me deu a graça muito maior de poder ter levado a minha filha para junto de Deus, e ela ter morrido na amizade de Deus. Ela conseguiu receber os sacramentos da confissão, comunhão, e ela foi em amizade com Deus, mesmo da forma trágica que foi, quando muitas vezes as pessoas falavam para mim, você tem que rezar, porque ela não está no céu, quem morre assim não está no céu. E eu sempre disse, não, ela está no céu, eu tenho certeza que ela está no céu, porque Deus acompanhou todo esse sofrimento. Ele segurou na minha mão, na mão dela,
e Ele nos ajudou. E se ela foi, é porque era a hora, né? Deus tinha outros planos e hoje ela está no céu intercedendo por nós. Então, assim, essa certeza da presença de Deus, ela nos carrega, ela nos dá força. E o sofrimento não é mais um motivo de medo. O sofrimento é um motivo de alegria, porque no sofrimento eu posso dizer o quanto eu amo Deus. Se Ele não me fizer sofrer, eu nunca vou saber. Às vezes, na primeira dificuldade, eu já vou largar tudo, eu já vou buscar outras coisas. E Deus, Ele nos dá essa alegria de, no sofrimento, provar que o amamos. E Ele faz tudo, né? Ele faz tudo. E às vezes eu me pego e eu falo, meu Deus, né? Será? É tentação mesmo, né? Será que eu não amava a minha filha, né? Porque hoje eu estou bem, né? Estou triste, as saudades do coração. Mas Deus, Ele, quando a gente aceita carregar a nossa cruz junto com Ele, Ele derrama no nosso coração uma alegria sobrenatural. Não é humana, não é. Eu não sabia que existia e eu pude experimentar, né? Que somente Deus poderia me ajudar nesse momento difícil. Então, a cruz para o cristão não é uma exceção, ela é uma regra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a teologia da prosperidade, né? Que você vai conseguir. Não, a cruz é uma regra. Para chegarmos ao céu, nós vamos passar por cruzes. E sempre atrás da cruz tem a ressurreição. Sempre. Depois da cruz tem a ressurreição que nos espera. Então nós precisamos confiar, acreditar em Deus e ter essa alegria no coração. Mesmo diante da dor, nós temos que ser alegres. São João da Cruz, eu vi uma poesia dele que eu achei muito bonita, que ele fala assim: e a mãe se assombrava da troca que ali se via, o pranto do homem em Deus e no homem a alegria. Diz aqui que Nossa Senhora, quando ela viu Jesus na manjedoura, ela não se conformou, que Jesus vivia na perfeita alegria do céu, e Ele quis descer para viver no meio de nós. E aquela criancinha chorando, o nosso choro veio para nos trazer alegria. Então a gente não pode esquecer nunca disso. Seja qual for a cruz que cada um tem, essa cruz Deus permitiu e ela nos levará para o céu. Então, segurando na mão de Deus e acreditando no grande amor que Ele tem por nós. Gratidão, Jesus.